ser um influenciador digital se revelou uma nova profissão. O influenciador pode impactar amplamente a opinião pública, as tendências de consumo, comportamentos, políticas públicas e outras inúmeras questões sociais. A grande questão é que a tal influência nem sempre vem embasada de conhecimento necessário sobre aquilo que se divulga, impulsiona e convence os seus milhares de seguidores. E para isso eu já vou começar com a pergunta para essa mesa, mas só para vocês entenderem o nível de especialistas que a gente tem aqui hoje, eu vou contar para vocês quem é o Rafael Coca. Rafael é sócio proprietário de uma agência de marketing para influenciadores, não é isso? Exato, para as marcas que fazem campanhas através de influenciadores. Perfeito. Doutora Cláudia Oliveira é psicóloga, especialista em inteligência emocional, por isso está aqui com a gente também. Doutora Valéria Scheck está aqui porque é advogada de direito digital. E o Mano Ferreira, nosso jornalista, né, que está aí no dia a dia, no morning, vendo tudo que acontece com frequência na nossa sociedade, muitas vezes impactados justamente pela influência, né? E por isso está aqui para bater papo com a gente. Mas vamos começar então a falar um pouco sobre isso? Primeiro, eu queria já pedir para vocês para explicar esse fenômeno, né, das influências digitais. E aí eu já vou direto pro Coca, que tem uma agência, e perguntar para ele, o que torna uma pessoa um influenciador digital da noite para o dia? Tá. Primeiro, que minha visão é que ninguém vira influenciador da noite para o dia. Ele pode ganhar notoriedade da noite para o dia. Tá. Então a gente vê o fenômeno dos ex-participantes de reality show que da noite para o dia tem milhares de seguidores. E isso é uma base para que ele possa se tornar um influenciador digital. Então, acho que definindo o que é o influenciador digital, vamos tirar influenciador um pouco, porque influenciar, a gente influencia desde todas as épocas no boca a boca, falando com a vizinha, etc. Mas o advento das redes sociais é o que mudou esse contexto, porque todo mundo passou a ter voz, todo mundo passou a ter a possibilidade de emitir mensagens, de criar conteúdo, e com isso pessoas tiveram sucesso em produzir esse conteúdo com consistência, em ganhar uma notoriedade ou uma percepção de autoridade e angariar uma audiência ao seu redor. Então, isso faz essas pessoas conseguirem influenciar digitalmente aos outros. Pois é, mas como eu disse ali na introdução do programa, nem sempre a influência ela vem embasada de conhecimento sobre aquilo. É porque a pessoa ela tem uma certa habilidade na forma de falar, de se expressar, ela trata ali o celular, né, que muitas vezes essa influência é feita através da câmera do celular mesmo, ela trata com muita naturalidade ali, tem alguns truques que a gente sabe, né, por exemplo, eu já aprendi que tem um truquezinho que as influenciadoras digitais usam no TikTok, que é começar a conversar com a câmera se maquiando. Isso parece que retém, pelo menos foi o que eu estudei aqui da pauta. E tem outras diquinhas assim. Então, quer dizer, isso, muitas vezes a pessoa não tem notório saber sobre aquilo que ela está se pautando a falar, mas ela tem tanta habilidade de trazer, de segurar, reter ali a audiência, que ela se torna um influenciador. Estou errada? Não, tá certa. Aí que tem uma distinção se esse influenciador ele tem autoridade naquilo que ele está falando. Agora, o que a gente vê sim são pessoas que estão falando sobre como cozinhar e que não tem formação em culinária, pessoas que estão dando dica de alimentação e não são nutricionistas. Então isso tem aos montes. E aí que eu acho que entra o que você está colocando, que até que ponto essas pessoas estão conseguindo impactar decisões sem ter o devido embasamento para o que eles estão criando de conteúdo. Mas eu vejo que a gente está hoje num cenário muito mais maduro em que os influenciadores estão se preparando, aqueles que estão de fato virando profissionais, tendo uma empresa, monetizando seu poder de criação de conteúdo. Não tem mais o que a gente viu no passado, que era qualquer um abrir câmera e começar a falar qualquer coisa e angariar uma audiência ao seu redor. Tá. E aí eu vou passar aqui então para a Cláudia. Cláudia, eu sou da geração que a gente tinha um ditado que a gente falava assim, se conselho fosse bom a gente não dava, a gente vendia. Só que opinião agora no mundo digital, todo mundo quer e todo mundo se influencia. Por que é que a gente está vivendo uma geração que se influencia tanto com essas pessoas no mundo digital?
Bom, de bate pronto eu vou dizer que se eu me influencio com alguém é porque eu gerei conexão com essa pessoa, né? Por N motivos, se eu estou sendo influenciada é porque me conectei mesmo, né? Então, nós temos que tomar cuidado porque tem a psicologia da influência. Então, tem N situações aí que vão fazer com que eu me encante e aí eu passo a seguir. Tá. Então, a conexão, algo me chamou a atenção, responde a algumas coisas da minha vida, ou eu gostaria de ser como. Enfim, a gente pode abrir aqui um leque de reflexões mais emocionais para dizer por que eu sigo, por que eu me influencio, por que eu copio, né? Mas a palavra-chave é gerei conexão. Entendi. Então, na verdade, não é a opinião da outra, mas é uma conexão de eu me espelho nela, eu tenho ela como referência. Pode ser. De estereótipo, de roupa, de maquiagem. De tudo, né? A gente não vai falar de causalidade, mas de correlação. Então, provavelmente, aquela pessoa deve ter algum fator aí que eu ou gostaria, quero ser igual, ou admiro, acho que ela tem sucesso. Se ela tem sucesso, a opinião dela deve ser, né, interessante. Outra coisa, às vezes as pessoas falam com muita propriedade na comunicação, mas tem um tom de voz muito... E aí eu falo, nossa, acho que ele sabe o que ele está falando, ele está embasado, então é melhor eu seguir. Porque eu posso querer me instruir olhando algumas pessoas e falar, nossa, olha como a Elaine fala muito bem, ela é muito entendida. E aí eu vou nesse caminho, porque de repente eu quero gerar conexão com pessoas que são estudadas, entendidas. Então, dependendo do qual é o meu drive ali, aquela pessoa vai me Mas isso é um perigo, né? Sim. Porque, de repente, é o que eu falei, às vezes a pessoa tem essa característica de falar bem, né, de atrair, de reter público, mas ela não tem, na verdade, o pilar que é o embasamento. Não é isso? Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Mas eu acho que esse é um risco antigo, Elaine, no sentido de que, sei lá, se a gente voltar na Grécia Antiga, já vão ter preocupações sobre a capacidade retórica daqueles demagogos que utilizam das emoções do público para convencê-los de ideias muitas vezes equivocadas, fazendo uso de falácias ou de argumentos não legítimos. Ou seja, eu acho que, no fundo, a novidade é basicamente a industrialização dessa possibilidade, muito mais do que o fenômeno em si, porque se influenciar por alguém que a gente admira, também acho que é algo que sempre ocorreu. Pessoas que têm notoriedade falando sobre temas que não dominam, também, se a gente pode pensar vários casos de atores, cantores, escritores, que não necessariamente estudam sobre temas específicos e muitas vezes dão opinião. Então, jogadores de futebol, pessoas que têm acesso a grande visibilidade, muitas vezes trazem suas opiniões sobre temas que não necessariamente estudaram e sempre tiveram algum tipo de influência em função da admiração que despertam nos outros. Eu acho que o grande ponto de novidade é exatamente que esse fenômeno se tornou mais democrático, no sentido de que agora, entre aspas, qualquer um pode ser alçado ao lugar de gerador de conteúdo e de influenciador dos demais. Então, eu acho que, como qualquer processo de democratização, acaba, às vezes, assustando, porque muitas vezes a gente fica, caramba, como assim essa pessoa que não entende nada disso, de repente ganhou um protagonismo nessa pauta, mas tem um processo educativo, que com o tempo a sociedade vai aprendendo a depurar, separar o joio do trigo e o debate vai amadurecendo. Pelo menos eu tenho essa visão mais otimista, de que primeiro a gente se assusta, mas todo o processo de democratização é como se a pessoa desceu para o play. Agora ela vai aprendendo a lidar com o jogo. Com o tempo, primeiro a pessoa não entende direito as regras do jogo. Com o tempo ela vai aprendendo e a sociedade vai ganhando maturidade na forma de lidar com o fenômeno. Mas aí eu quero te fazer uma provocação, você que é jornalista. Antes, dar a informação, avaliar aquilo que
a forma como aquilo deveria ser passada para o público era muito concentrado nos grandes veículos, né? Ou seja, você tinha ali um monopólio da informação nos grandes veículos. Hoje, como você bem pontuou, isso democratizou e hoje já não cabe mais só a figura do jornalismo. Aliás, a gente tem um problema muito grande de fake news, porque, tudo bem, não vou dizer que não há jornalistas, devem ter, mas a grande maioria das fake news a gente percebe que não são feitas por pessoas que têm ali a ética da profissão de jornalismo, que é apurar os fatos para levar para o público, né, para a sociedade. Como é que você vê? Você acha que o jornalismo entrou numa crise com essa história de influenciadores digitais? Vou te provocar, já que você é jornalista. Não, sem dúvida, porque essas transformações criaram uma mudança no mercado de uma forma mais ampla. Então, o modo de financiamento do jornalismo se transformou. Hoje, a verba publicitária... Antes você tinha cadernos de classificados no jornal impresso gigantescos. Hoje em dia, quem que coloca um anúncio no classificados? As pessoas fazem direto na mídia social. Então, com isso, você perde uma fonte de financiamento que foi muito importante na história do jornalismo como indústria por muito tempo. E, obviamente, isso significa menos estrutura para que o próprio jornalismo possa funcionar. Mas eu acho que são fenômenos de adaptação de mercado que acabam sendo naturais, no sentido de que tem suas dificuldades, mas a sociedade vai conseguir se adaptar. Em outros momentos, quando surgiu o rádio, as pessoas se preocupavam com como assim? As pessoas agora vão ter a informação sem o tempo de reflexão da leitura, apenas ouvindo a notícia, mas... As pessoas não conseguem refletir da mesma forma se não é lido, se é ouvido. Quando surgiu a televisão, também houve uma grande preocupação sobre a manipulação das massas, no sentido de que, olha, as pessoas vão conseguir ser seduzidas pelo audiovisual. Ou seja, sempre que surgem novos meios de comunicação, na minha visão, é um fenômeno social natural que haja um susto, e aí sempre vão ter... Inclusive, na teoria da comunicação, se fala muito entre os apocalípticos, que acham que o mundo está acabando, meu Deus, e aqueles que são chamados integrados, que acham que, não, isso vai ser integrado à rotina social e as pessoas vão se adaptar a essas novas ferramentas. Então, tem um custo de adaptação. Eu não estou falando que não há vários problemas sociais decorrentes disso. Claro que há várias consequências no comportamento do público, muitas vezes indesejadas, mas eu acho que não tem fórmula mágica para lidar com elas. A gente precisa amadurecer como sociedade e aí, nesse processo, naturalmente, vamos ter alguns erros e vamos aprendendo a lidar com isso.